Nós queremos dar continuidade aqui ao falar do livro de 1 Coríntios. E nós estamos no capítulo 12. E já foi falada alguma palavra sobre o capítulo 12. O capítulo 12 começa falando a respeito dos dons espirituais. Ó Senhor Jesus! Esse capítulo, irmãos, ele é muito importante, muito significativo. Pelo seguinte, que aqui fala da maneira como Deus leva a cabo a sua administração. Deus leva a cabo a sua administração através do corpo. E a palavra corpo de Cristo, ela é até muito falada, mas pouco entendida. O que é o corpo de Cristo? As pessoas até falam, mas pensando algo assim muito geral. Todas as pessoas que são salvas, elas são batizadas no Espírito para dentro de um corpo. Mas isso não pode ser algo de qualquer maneira. Precisa ter um aspecto prático envolvido. Tá certo, irmãos? Vamos ler aqui. Quanto mais Bíblia a gente lê, aleluia. Quanto mais Bíblia a gente lê, mais a gente ganha. Vamos ler 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o 31. Não tem problema a gente ler tudo não, porque aí a gente evita fazer paradas. Vamos ler? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Primeiramente eu vou ler aqui o 12, de 1 a 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala, é importante frisar essa palavra, que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vou acrescentar o 4 aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Agora, o centro do falar de hoje vai ser aqui do versículo 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. E assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Aqui entra a soberania de Deus. Deus dispõe os membros no corpo conforme a sua soberania. Né? Conforme o seu bom prazer. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Senhor Jesus, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Veja aqui, nem a cabeça aos pés, irmãos. Não preciso de ti. Nem a cabeça, que é Cristo, pode dizer, Cunha, eu não preciso de ti. Veja bem, Deus precisa de mim e de você. Amém. Se Deus precisa de mim e de você, quanto mais eu de mim e de você. De cada um aqui. Será que isso aqui que é o antebraço? O braço, né? Esse é o braço? Antebraço? Antebraço é aqui. Ó. O braço não pode dizer, não preciso de ti, antebraço. Nem a mão falar, não preciso de nenhum de vocês dois. Senão cai no chão. Ó Senhor Jesus,
E os membros que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Senhor Jesus, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha. Vou ler só até aqui, irmãos, por enquanto, depois eu continuo, se for o caso. Amados, nós vimos aqui no capítulo 12, primeiramente falando dos dons. O Juninho falou na semana passada que se comparasse a igreja a uma fábrica, a uma qualquer coisa que precise de ferramentas, uma construção, cada um de nós seria uma ferramenta diferente, não é isso? Um seria alicate, um seria serrote, né? Um seria, quem sabe, enxada. Uma construção precisa desse tipo de ferramenta, porque cada um tem uma capacidade. Seja a capacidade inata, que você trouxe do seu nascimento, seja a capacidade que você adquiriu quando você creu no Senhor. Muitas pessoas recebem dons específicos no momento que ele crê, não é? Dom de cura, né? Visão. Outros já têm uma capacidade ligada ao seu próprio ser, que em ressurreição Deus usa como dons dados ao corpo. Não é verdade? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós como membros do corpo de Cristo, recebemos dons. E os dons, o que o Senhor quer nos mostrar? Que os dons não são um fim em si mesmo. Eles são usados para um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? É a edificação do corpo de Cristo. Amém, amados? Nem a nossa salvação, que é gloriosa, é um fim em si mesmo. É uma pena que a maior parte dos cristãos, de um lado, deve fazer isso. Estão pulando de alegria, deve pular de alegria, de fato, e por muito tempo, por toda a vida, por causa da salvação. Mas a salvação por si só, em si só, não é um fim em si mesmo. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E o que mais? E chega ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Esse texto aqui mostra que essa verdade aqui não é só o cabeça, é o corpo. Não é só, aleluia, fui salvo, mas Deus quer que nós prossigamos na nossa salvação. Amém, amados? Fomos salvos no nosso espírito. O Senhor quer que nós sejamos salvos na nossa alma. Mas o Senhor também quer que nós sejamos salvos de toda a divisão, de todo o sistema contrário à edificação de Deus. Nós precisamos ver isso, irmãos. Por isso que aqui no começo fala dos dons, e como nós falamos agora, que cada um é um instrumento, uma habilidade na mão de Deus. Só que aqui fala, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, a palavra fala que é muito significativa. Somos alicates, mas somos alicates que falam. Somos martelo, mas martelo que falam. Trazendo para o corpo de Cristo. Somos mão, mas mãos que falam. Somos pé, mas o pé também fala. A igreja do Senhor, irmãos, ela é edificada pelo falar. Nosso Deus é um Deus que fala. Como é que ele fez o mundo? E disse Deus. E disse Deus. Haja luz. Por que ele não fez isso? Haja luz. Haja firmamento. E disse Deus. E disse Deus. Né? Haja luzeiros no firmamento. Veja só como é que o falar de Deus é necessário. Até que por fim ele falou, façamos um homem. Façamos um homem. Os três falaram juntos.
Está vendo, irmãos, como é que o falar é necessário? Isso mostra que nós também, como filhos de Deus, precisamos falar. Na igreja, todos devem falar. Amém que o Senhor levantou uns para consertar coisas, tocar. Mas aqui fala, eu vou mais adiante que na Bíblia. Se disser o pé, o pé fala? Fala. Na igreja, todos falam. Se disser o ouvido, aleluia. Isso significa, irmão, que na igreja, nós espiritualmente combatemos aquilo que tenta roubar o funcionamento do corpo de Cristo. Na religião, um só fala, mas na igreja todos falam. Ó Senhor Jesus! Quando o irmão acaba de falar a palavra, todos podem falar, porque isso vai edificar uns aos outros, com ordem e decência. Senhor Jesus! Então nós precisamos ganhar isso, irmãos. Nós precisamos ganhar, trazer algo de casa, algo da nossa semana. Nós lemos a Bíblia e temos que trazer para poder juntos participar do que Deus está fazendo. Se está falando sobre 1 Coríntios 12, nós vamos falar junto 1 Coríntios 12. É claro, há momentos que uns falam, outros ficam parados, ficam na cadeira. Noutra semana, mas o bom é que todos possam falar, que todos falem. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, mas os dons também podem ser um problema. Porque quando os coríntios receberam os dons, muitos deles ficaram empolgados e houve uma banalização dos dons. Então hoje o Senhor está querendo nos mostrar que os dons são para o corpo. Os dons é através do corpo que Deus leva a cabo a sua administração. Através do corpo e não através de um dom. Os dons, os membros, é o exercício do corpo, para a edificação do corpo. O cabeça opera nos céus através do corpo. Mas como que o corpo funciona? Através dos membros, em coordenação, falando um após outros e segundo aquela linha que se está falando. Aleluia! Senhor Jesus. Então nós vamos passar aqui para o capítulo 12, o versículo 12 do capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem, olha só, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Então há um só espírito e há um só corpo. Embora tenham muitos membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Senhor Jesus. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Ao longo dos séculos. Aqueles irmãos, aqueles membros que ganharam o dom, por exemplo, de cura, eles se tornaram por si próprios, segundo a sua disposição pessoal, se tornaram algo chamado a igreja da cura, a igreja da visão, a igreja segundo o dom de um certo membro. Mas os dons é para servir a um único corpo, porque Cristo é um. Amém, amém, amados? Amém. Então qual que é a missão de Deus para nós hoje? É nos fazer voltar à unidade. Hoje nós tivemos comunhão, né? Para que o mundo creia. Se para o mundo crer, irmão, que Deus existe, nós precisamos ser um. A maior falta de testemunho que existe para os incrédulos hoje é essa multidão de divisões. Foi para nós isso um tropeço, não foi? Quantas vezes eu, como católico, falava assim, mas por que tantas religiões? Não são um só povo evangélico? Isso mostra, irmão, que os dons, a capacidade pode nos levar ao orgulho
e nos fazer descolar do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Pois, 13 fala assim, pois em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Em um Espírito fomos todos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi beber de um só Espírito. O Espírito, irmãos, é que dá vida ao corpo. Há um fluir dentro de nós, que é a corrente sanguínea, que dá vida ao nosso corpo. Há um fluir que vem do trono de Deus, que alegra a cidade de Deus, que dá vida ao corpo de Cristo. Mas, o que acontece se por acaso esse braço aqui, eu colocar um torniquete nesse braço? O fluir do sangue vai parar, não vai? E o braço vai morrer. Se esse braço aqui também for arrancado, ele vai acabar morrendo. Por isso que uma das coisas que o Espírito faz é nos trazer a sua unidade. A unidade do Espírito no vínculo da paz. O capítulo 1 de Coríntios começa falando que não havia unidade entre os irmãos. Não havia uma base de unidade. Um estava na base de Paulo, outro estava na base de Apolo, outro está na base de Cefas, e outros, de uma maneira despistada, sofismática, estavam na base de Cristo, mas na verdade enganosamente. É por isso que os grupos, quando eles se separam, seja localmente, seja fora da localidade, usam uma fachada de espiritualidade, mas na verdade estão deslocados do corpo de Cristo. Então, irmãos, eu estava falando com os irmãos hoje. Essa era uma era que o Senhor nos chamou para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Na época de Martim Lutero, a visão, o encargo de Deus era fazer o que Martim Lutero fez, além de outros antes dele, que era a justificação pela fé. O livre exame das Escrituras, para quê? Para levar salvação aos homens. Depois vieram aqueles que buscaram restaurar o desfrute da vida interior. A busca individual. Mas hoje, nessa era, o que o Senhor quer? Ele quer restaurar a sua igreja. No princípio da unidade. Amém, amados? Então há muitos santos salvos, genuinamente salvos. Mas onde está a igreja do Senhor? A igreja do Senhor não pode estar dividida. É através da igreja que o reino será introduzido. A salvação, a cruz introduz a igreja, e a cruz produz a igreja e a igreja introduz o reino. Muitos querem reinar. Eu quero reinar. Todos nós queremos reinar. Mas um reino, ele precisa ter unidade. Não é isso, João? Uma esfera e um único governo. Uma só esfera e um só governo. Com um só povo. Um povo que foi unido. O Rogério lembrou para nós hoje sobre aquela palavra de Ezequiel, hoje na comunhão conosco, né? Como aquela palavra falou conosco. O Senhor quer unir os de Efraim e de Judá, os do norte e os do sul, os que estão longe com os que estão perto. Por isso que o Senhor fez aquela oração em João 17, para que eles sejam um como nós, ó Pai, somos um. Eu em ti, tu em mim e eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nós temos que agarrar com mais firmeza as verdades ouvidas. Todos nós já ouvimos isso. E todos nós amamos todos os filhos de Deus. Mas a missão que o Senhor nos deu de edificar o corpo de Cristo, nós não podemos deixar passar. Amém? Então aqui tem vários uns aqui, ó. Pois em um.
todos nós fomos batizados, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, não importa as diferenças. Não importa se é martelo, se é serrote, todos é para uma única edificação. Amém. Não é para fazer a igreja do serrote. Não é para fazer a igreja do martelo. Não é para fazer a igreja de Paulo e a outra igreja de Cefas, mas edificar o único corpo de Cristo. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, isso me cativa, porque essa é a alegria de Deus. É por isso que nós chegamos no capítulo 10, que fala sobre a mesa. Depois nós temos no capítulo 11 que fala sobre o véu, e logo em seguida fala sobre a ceia. Ora, a ceia e a mesa é uma só reunião, na verdade, é uma só celebração. Mas por que Paulo falou sobre a mesa, que é o desfrute entre os irmãos, está mais relacionado com a graça, e depois ele fala sobre o véu, que fala sobre o governo. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Acho que eu falei na ordem certa, né? Senhor Jesus, porque chega um momento, irmãos, que o Senhor precisa falar com a criançada assim: chega de ficar livre, vocês já cresceram um pouco. Chega de comida na boquinha. Você vai levar o lixo para fora. Não é assim com a criança que a gente faz? Na hora que ela alcança uma certa idade. Agora chegou a hora da responsabilidade. Amém. Você vai lavar a louça, dobra as suas cobertas, levanta cedo para ir para a aula. Chega um momento que o Senhor quer mostrar para nós que não é só desfrute, tem também administração, tem também responsabilidade. Quando nós começamos a ganhar essa maturidade, irmãos, que é o lado vertical da ceia, nós vamos perceber que nós não somos tão livres assim. Você já percebeu como é que nós somos livres? Amanhã eu não vou na reunião, não. Ué, já pensou se meu braço falar assim: amanhã eu não vou sair, não. Vou ficar aqui dormindo. Aí meu braço fica lá e eu venho para a reunião. Mas você não faz isso? A gente faz isso, irmãos. Mas hoje eu não estou bem, não. Vou ficar em casa. Há momentos que você tem que ficar em casa. O Senhor sabe, né? Mas muitas vezes a gente faz isso levemente. Então nós temos responsabilidade de exercer o nosso dom, de falar nas reuniões, não deixando de congregar, sendo genuínos com o Senhor. Mas também não vamos ficar debaixo de lei, né? Se você está doente, tem que ficar em casa, fica em casa. Né? Os irmãos estão captando o que eu estou querendo dizer? Tudo pelo Espírito. Amém. Não pela regência de homens. Ninguém vai observar se você veio ou se não veio, se você funcionou ou não funcionou. Sabemos que nós temos um Senhor dentro de nós. Por isso que o véu fala do encabeçamento, mostrando que nós não estamos só no desfrute. Nós estamos junto com Cristo, constituindo o seu reino, para reinar com Ele eternamente. Por isso Ele quer colocar ordem neste universo, irmão. E o meio dele fazer isso é através da igreja. O seu reino não vai vir assim, de qualquer maneira. Vem cá, Rogério. Vem cá, João. Não, hoje nós estamos debaixo desse treinamento. Ser liderados pelo Espírito. Amém. Aleluia! Amém. Quer judeus, quer gregos, quer escravos. Irmãos, somos todos diferentes. No fundo, somos diferentes. Mas temos um só Senhor dentro de nós. Amém. Todos nós amamos esse Deus. Amém. Todos nós queremos um dia estar com Ele. Sim. É ou não é, irmãos? Mas o que acontece, irmãos? O corpo de Cristo tem um aspecto universal
e o aspecto local. O Senhor quer a unidade universal e a unidade local. É Bíblia. Isso aqui não é ensinamento do irmão A, B, C, D. O irmão A, B, C, muitos deles até morreram. Mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Amém, Amém, santos? Amém. Aleluia! Também porque o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é um só membro, mas muitos. Significa que um irmão não pode funcionar sozinho. Todos têm que funcionar juntos. Eu estou falando aqui, mas o certo é que todos falem também. O mesmo falar de maneiras diferentes. Porque cada um tem uma capacidade, cada um tem uma experiência. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixe de ser do corpo. Aqui fala, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso é do corpo. Tem pessoas que nasceram receberam do Senhor o dom de imposição de mãos, de cura de pessoas, expulsar demônios. Aí alguém que não é tanto por esse ministério fala assim, porque não sou mão, não sou do corpo. Ou seja, eles não me recebem porque eu não tenho esse dom. O corpo, irmãos, é aquele que agrega todas as funções que nós recebemos. Amém. Nós temos que receber todos os irmãos. Se chegar um irmão aqui que fala em línguas, nós vamos receber esse irmão, porque o dom é do corpo. Amém. É claro que o Senhor também vai levantar alguém que interprete as línguas. Caso contrário, vira desordem. Ó Senhor Jesus! Amém. Se disser o ouvido, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Tem pessoas que na Bíblia, está na Bíblia sobre o dom de visão. Tem pessoas que têm dom de visão. Ele vê questões espirituais e transmite para os ouvintes. São dons mais raros hoje em dia, mas existem. Né? Senhor Jesus. Mas se uma pessoa não tem aquela visão, nem ela pode rejeitar aquele que tem o dom de visão, nem o que tem o dom de visão pode falar assim, eu não queremos você aqui, que você não segue o nosso ministério. A igreja é o corpo de Cristo. Amém. Então, irmãos, nós estamos falando aqui, pegando todos os filhos de Deus espalhados pela terra, mas também se aplica na localidade. Nem todos vêm aqui na frente falar, mas ele não, nem o que fala é mais que aquele que não fala, nem que né? Nem vice-versa. Porque nem todos são boca, nem todos são só ouvido. Nós somos um só corpo. Amém. Aleluia! Irmãos, então nós precisamos ganhar essa visão do corpo. A igreja é uma só edificação e é um só corpo. Como edificação, nós vemos lá em Êxodo 26, sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo era constituído de 48 tábuas. Mas ali havia algumas travessas, 5 travessas, que firmavam essas tábuas. Essas travessas eram de madeira de acácia e também de ouro. Isso simboliza o vínculo do Espírito nos fazendo uma só edificação. Amém? Isso aqui está em Efésios, vamos ler aqui Efésios 4, só para a gente ganhar sobre isso. Efésios 4. Efésios 4:1 fala assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros
em amor. O que é humildade e mansidão? Longanimidade. São virtudes humanas. É a parte de madeira daquela travessa, madeira de acácia. A madeira simboliza as virtudes elevadas, as virtudes humanas elevadas do Senhor. Senhor Jesus, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a unidade do Espírito ela é feita com a humanidade elevada e com o vínculo do Espírito. Amém. Ó Senhor Jesus, mostrando que nós, embora muitos, somos uma só edificação. Amém. Isso localmente e universalmente. Nós estávamos conversando isso hoje, eu, João e Rogério. Isso para nós, irmãos, no nosso natural, é uma utopia. É uma impossibilidade, porque a gente olha para a grandeza, para o tamanho da desordem que existe, da divisão. Mas a Bíblia nos fala que o impossível para os homens é possível para Deus. E aqueles que vão reinar, irmãos, são aqueles que vencerão todo tipo de degradação. Hoje você conversa com uma pessoa que está satisfeita em ter um dom espetacular aí, ele não quer largar o dom, mas porque ele não consegue ver que o dom é para a edificação da unidade do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Eu particularmente, irmão, fui muito tocado por esse texto. Senhor Jesus! E aqui fala, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Senhor derrubou o muro, né, da divisão entre os judeus e gentios, promovendo a paz. Senhor Jesus, nós temos que até mesmo pregar esse evangelho, evangelho da paz com todos os filhos de Deus. Nós não somos nada, mas nós cremos na palavra de Deus. Há somente um corpo. Irmãos, há somente um corpo. Amém. E um Espírito, sim. Como também fosse chamado uma só esperança da vossa vocação. Irmãos, não importa o que você é no corpo de Cristo. Se é um alicatezinho, se é uma serrinha, se é um preguinho, você foi chamado como todos os filhos de Deus. Amém, amados? Amém. Há um só Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. É rico demais isso aqui, irmãos. A gente é pequeno para falar. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo, como lhe aprouve. Aqui entra a soberania de Deus. Deus colocou uns para profetizar de uma maneira mais ampla. Deus colocou outros para cuidar de crianças. Deus colocou outros para cuidar do adolescente. Outros para cuidar dos aspectos da cozinha. Mas somos todos iguais no corpo de Cristo. Amém. Ninguém é menor ou maior. Só Deus é grande. Amém. Mas Ele se fez pequeno para nos alcançar. Amém. O Criador se fez criatura. Amém. Irmãos, que grandeza, que Deus bonito. Deus é bonito, né? Deus é lindo. Tinha um irmão que falava isso, né? Irmão Daniel. Jesus é lindo. Mas se você observar o caráter de Deus, Deus é lindo demais, irmãos. Uma pessoa tão grande, tão perfeita, vinha atrás de pessoas tão pequenas e até mesmo mesquinhas. Mas Ele não veio aqui para nos humilhar, não. Ele se humilhou para alcançar você, irmão. E alcançar até a mim. Isso é bom demais. Não há Deus como o nosso Deus. É ou não é, irmãos? Por isso que fala, e os que parecem menos dignos, 23, no corpo, a estes damos muito maior honra,
damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. A igreja, irmãos, é o lugar que recebe todo e qualquer homem que arrepender e confessar o nome de Jesus. Você é uma mulher samaritana que está cheia de marido, o Senhor falou assim, vem aqui, eu vou ser seu marido. Há lugar para você, na minha casa. Você é uma adúltera, se arrependeu, vai e não peques mais. Você foi indecorosa, mas aqui há lugar para você. Na casa do meu pai há muitas moradas. Você é ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje comigo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque aquela foi a porção dele. Ainda que foi só salvo ali no espírito, não teve tempo de desenvolver a salvação, mas já foi grande. Porque ele se arrependeu na última hora. Ó Senhor Jesus. Irmãos, assim como o Senhor nos amou, devemos amá-lo. Assim como ele nos deu a salvação, devemos agradá-lo. E o melhor agradar para Deus é cuidar da sua igreja. É não ficar só achando que Deus já fez tudo. Ah, me deu a salvação. Amém. Isso é muito, mas não é tudo. O descanso dele é a casa dele. É ter a igreja edificada. Por isso que lá em João 2,19 parece, que os discípulos estavam atrás dele, Senhor, olha que pedras, mostrando o templo e tal. O Senhor falou assim, hoje mesmo, destruirei esse santuário. Em 3 dias, destruirei esse... E eu... respondeu, destruí esses santuários, e em 3 dias o reconstruirei. Aqui tem uma visão tremenda aqui, irmãos. Quando ele fala destruir esse santuário, ele não estava se referindo aqui a templo de pedra, não. Ele estava referindo ao seu corpo físico. Amém. E qual seria a reconstrução dele? A igreja. A igreja. É como se ele falasse, ó, vocês estão me seguindo? Amém, mas eu vou morrer, e vou ressuscitar, e vou entrar para dentro de vocês, e vocês serão a minha noiva, a minha casa, a minha morada. Por isso, cuide dela. Vocês lembram aquele hino que nós pedimos? Mateus 26, foi esse hino, C98, Mateus 26, ó Senhor Jesus. Mateus 26. Ora, estando Jesus em Betânia, 26, 6. Estando em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximando dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça. Derramou sobre a cabeça. Então, por um lado, nós temos que amar o Senhor como cabeça. Derramar tudo que temos pelas madrugadas, adorando esse cabeça. Senhor, eu te amo. Mas aqui fala assim, no 12, no 11. Porque os pobres, aqui teve uma controvérsia ali, porque alguns lá reclamaram que aquele bálsamo poderia ter sido vendido, portanto, e dado aos pobres. Porque os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, derramando esse perfume sobre o meu corpo. Temos que nos derramar sobre a cabeça e sobre o corpo. Amém. Você lembra do hino que fala? Derramando, amando o Senhor como é que fala lá? É um C98. Senhor Jesus. Então hoje, irmãos, o Senhor está buscando pessoas que edifiquem a sua igreja, que derrame sobre o seu corpo, que pregue o evangelho do reino, que leve as pessoas a verem que elas precisam avançar do princípio da mesa para o princípio da ceia. Sim, derrama o puro unguento sobre tua cabeça e pés, que é a parte que sustenta o corpo. Ó Senhor Jesus,
Irmãos, eu vou agora pedir para os irmãos lerem Salmo 133. Para mim ir finalizando. Salmo 133 é um rogo de Deus aqui. A Trindade está expressa aqui nesses 3 versículos. Vamos ler junto esses versículos? Vamos? Os irmãos podem ler por nós aí. Como é bom e agradável viver unidos dos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Amém. No original é viverem em unidade. União, irmãos, você pode ter um monte de garrafa unida, mas para viver em unidade, não é simplesmente estar perto. União é estar próximo, unidade é estar misturado, organicamente. Só o corpo de Cristo, mediante o Espírito, pode nos mesclar. Senhor Jesus. Então aqui é um apelo de Deus à unidade. E o versículo 1, por tratar da unidade, é uma referência ao Pai. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Arão aqui é o sumo sacerdote do Velho Testamento, que é uma representação de Cristo. É aí que fala, que desce para a barba de Arão e desce para a gola ou a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então aqui esse óleo ele desce sobre a cabeça até o final do corpo. Aqui há um princípio de unidade, a unidade do corpo de Arão. Aqui tem a unidade do corpo e tem a unidade do lugar. Muitas pessoas têm dificuldade com respeito à visão da igreja local. Mas aqui fala, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O que é o monte de Sião? É um lugar. Desce sobre um lugar, os montes de Sião. São lugares que se elevam sobre a terra, representando as igrejas locais. Ó Senhor Jesus! Amém. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Senhor Jesus, nós falamos, a igreja ela tem 3 aspectos de unidade. Tem a unidade da edificação, que é a travessa do Espírito. Tem a unidade do corpo, que desce sobre um corpo físico de Arão. E tem a unidade do lugar. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Aí os irmãos compartilham. Amém. Jesus Cristo é o Senhor.